Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que estão por aí. Tem muita coisa boa hoje, né? Muita, muita. Eu já estava dando aqui uma prévia de alguns dos assuntos que a gente vai discutir e estava aí Bora começar com terminando, isso, né? né, falando da Bolsa de Valores, que a gente vai falar também sobre o dólar e vários outros assuntos. Mas já aproveitando a sua entrada, vamos aí já começar o bate-papo, que já tem muita gente bacana que entrou. Tem Andréia, tem Carlito, tem Salomão, tem Suzy Shea, tem Fabiana. Nossa Senhora, tem Liviane, tem Luiz Júnior, muita gente bacana que já acordou e já está aí conectado com a gente para esse bate-papo. É Leandro, e isso, é isso. aí? Bom dia a todos aí. Né? Sexta-feira, 7 horas da madrugada, né? Deus ajuda quem cedo madruga, diz o ditado. Pelo menos tem menos gente acordada para ele ajudar, né? Então, de qualquer forma, estamos aí. Leandro, vamos aí puxar então um primeiro assunto. Você tem algum que você gostaria de começar? Desses vários que a gente está aí na pauta? Tem até um ponto, eu já venho errado, né? Porque me parece que tem um ponto que me veio à cabeça que nem está na pauta, mas me parece bastante interessante para a gente trocar uma ideia também, né? Como é que está esse negócio do dólar, né, meu amigo? O dólar chega perto dos R$ 6, de repente ele bate aí perto dos 5 de novo, ou seja, ele está numa volatilidade tremenda, né? É um outro ponto também que vale a gente conversar logo mais aí. Isso, Leandro. A gente, para as pessoas entenderem, a gente faz uma pautinha só para a gente ter uma ideia, mas a gente aí vai conversando sobre várias coisas, inclusive aí com a participação, né? Quem tiver alguma pergunta aí, alguma coisa que queira que a gente converse, a gente está aqui à disposição para isso mesmo, para fazer esse bate-papo. Leandro, vou puxar um assunto aqui que é a boa e velha caderneta de poupança, né? Então aí o que a gente teve também nessa semana é que foi um recorde de aplicação na caderneta de poupança. Ou seja, a gente estava tendo durante muito tempo uma queda muito grande dos investimentos na poupança e nós tivemos aí no último mês um aumento. Óbvio que parte disso está atrelado ao Corona Voucher, né? Ao pagamento que o governo fez, essa ajuda a muitos profissionais informais, a muitas famílias com baixa renda. E essa ajuda que o governo deu, muitos deles foi direto para a caderneta de poupança. Mas tem algo muito interessante, que muitas dessas famílias não tiraram esse dinheiro todo, né? Então talvez seja uma coisa muito interessante que a gente esteja observando, que é a volta do brasileiro poupador, né, Leandro? Que é algo que a gente tem uma preocupação muito grande, porque no passado o brasileiro poupava, né? Tinha essa caderneta de poupança, tinha essa reserva. E depois de um tempo para cá, a cultura do brasileiro foi de ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar. Não ganhou, epa, não tem dinheiro para gastar e não tem dinheiro nem para sobreviver, né? E aí essa cultura parece, Leandro, que agora com a pandemia a gente tem aí umas pinceladas de que as pessoas estão agora um pouco mais ligadas na reserva de emergência, em ter algum dinheiro guardado caso aconteça uma situação imprevista. Não é isso, Leandro? No dia a dia, o que é que eu tenho visto, tá? Eu estou fazendo um trabalho com um grupo, eu já havia divulgado aqui antes o D10, então é um trabalho que já engrenou, a gente está no segundo grupo, então eu já tenho visto o comportamento dessas pessoas. Ontem eu estive atendendo 2 casais, essa semana eu estive atendendo outros casais, outras pessoas, meu trabalho de mentoria individual para casal. O que é que eu quero dizer com isso? Eu consigo ter acesso a muita gente e perceber o que essas pessoas vêm fazendo e o comportamento também que essas pessoas trazem de outras pessoas que estão ao redor. Além de vários outros momentos que eu tenho participado, você também naturalmente aí, de lives, enfim, eventos. Poxa, eu tive nos últimos... No começo estava mais travado, né? Porque muita gente achando que isso não ia demorar e foi demorando. Então, não estava com palestra. Mas nas últimas semanas eu tive 5 palestras. E foram palestras voltadas para empresas privadas. E essas palestras o pessoal queria mesmo
que no final eu tivesse um momento ali de PIR, de perguntas e respostas com os funcionários. E o que é que eu pude perceber? Por que eu estou falando isso? Tá? Para contextualizar. Porque, na verdade, ficou muito claro para mim como tem pessoas que estão mais preocupadas em poupar, respeitando, entendendo, vivendo o momento que a gente está se deparando aí. E talvez até também entendendo um pouco do que pode vir adiante. Isso está levando as pessoas a terem um receio. E a ter esse receio, retrair um pouco também a demanda, segurar um pouco a mão, tentando ir para o dia a dia, mais naquilo que é essencial. Algumas até, claro, muitos de nós, pela falta de oportunidade de ir para algo mais supérfluo do dia a dia. Você não tem um barzinho para ir, você talvez não tenha um lazer diferente que você possa ir. Algumas pessoas substituíram isso. Eu falei no nosso encontro, no nosso café anterior, e é um termo que eu tenho destacado muito nas últimas semanas em relação ao dedo nervoso na lente do celular do pessoal. Né? O pessoal está aí na tela do celular com o dedo nervoso. Tem muita gente gastando muito com isso. Gastando muito com isso. Então, o que é que eu quero dizer? Pessoas que estão poupando mais por medo, pessoas que estão poupando mais se preparando para o que pode vir, pessoas que estão poupando mais porque não tem a oportunidade de gastar, mas sim, eu vejo as pessoas bem preocupadas e conseguindo poupar, na sua maioria, mais do que imaginavam. E retornando para mim, muito feliz, assim, com a grata surpresa do que acontece. Eu fiz o trabalho até hoje, poxa, centenas e centenas de pessoas. Trabalho individual, não estou nem falando de curso, etc. E tem várias pessoas, somente aqueles que acabaram há menos tempo, que tem o hábito que eu motivo de, quando começar o mês, me dá um feedback aí de como é que foi teu mês. Então, a gente acabou de começar o mês, segunda-feira. Eu tive várias pessoas que fizeram trabalho comigo recentemente. Opa, fixou, não foi? Conseguiu! Agora. Fixou agora! Eu passei muito tempo para aprender a fixar esse negócio comigo. Só Jesus. Hoje em dia, a gente já flui, né? Então, aí voltando, só para concluir, passar para você novamente, meu amigo. Muitas pessoas que têm dado esse feedback. Né? Que, poxa, estou conseguindo poupar mais, estou conseguindo me segurar. E aí acontece uma coisa também. O brasileiro que poupa, maior parte deles termina deixando o dinheiro na poupança. Por insegurança, que essa é gerada pela falta do conhecimento. E apesar da questão que você falou aí, Corona Voucher e tal, independente, né? O brasileiro ele tem muita dificuldade com o uso do dinheiro. Isso independente se é um brasileiro que ganha 1, 10, 20, 30, 40, 100 salários mínimos. Mas, assim, eu tenho ouvido falar de muitas histórias, como a gente escuta no dia a dia, de pessoas que ganham muito dinheiro, mas pessoas que estão tendo acesso ao auxílio emergencial e que estão gastando de uma forma super, sinceramente, que não está tendo o caráter emergencial do auxílio. Então, isso é um risco também que as pessoas se propõem. Mas, de fato, tem mais dinheiro sendo colocado na poupança, vamos ver até quando, porque a gente vem também de um bom período onde a poupança estava sendo desidratada. Talvez aí por duas razões. Gente metendo mão nessa reserva, porque não estava conseguindo cumprir o mês, e gente também que estava começando a ficar atento ao mundo dos investimentos e a tirar da poupança e colocar num outro lugar mais compatível. Mas vamos ver aí o que é que vai estar trazendo a poupancinha, até porque, para quem não sabe, ela está rendendo 0,17% ao mês apenas, 2,1% ao ano, não é isso? Ou seja, é muito modesto, é muito baixo o rendimento e o que ela entrega. Tem produtos tão seguros quanto ou até mais, que também te entregam uma rentabilidade melhor, sem medo de ser feliz. Leandro, é até interessante a gente resgatar um pouquinho aí do que aconteceu com a caderneta de poupança, né? Muita gente fala, poxa, a caderneta de poupança já rendeu tanto, por que não está rendendo tanto mais assim? Bem, uma primeira explicação, para quem é um pouco mais experiente, é que na época de inflação elevada, a gente tinha uma ilusão monetária, ou seja, achava que o nosso dinheiro estava rendendo muito, mas grande parte desse rendimento era correção monetária. Óbvio que quem aí não é tão experiente, quem é mais novo, né, que veio aí depois do Plano Real no governo Itamar Franco, ele já não tinha tanto essa ilusão monetária, porque, obviamente, a inflação brasileira teve uma queda substancial
a partir de então. Só que as regras da caderneta de poupança, elas mudaram, né? E quando teve essa nova regra, ela tem ali um ponto que quando a nossa taxa de juros Selic ela cai de 8,5%, né, que é o caso agora, e que é o caso aí de muito, já faz algum tempo, quando ela tem essa ruptura, ela deixa de render 0,5% ao mês mais a Selic. Ou seja, só aí a gente teria 6% garantido de rendimento anual, que seria esse 0,5%. Como no caso agora, Leandro, a gente tem uma taxa de juros Selic bem inferior a 8,5%, o que está acontecendo hoje é que a caderneta de poupança ela rende a TR mais 70% da Selic. Só que a TR está zerada. Então, é 0% mais 70% da taxa de juros Selic. Então, se a gente tiver com uma taxa de juros Selic, por exemplo, de 5%, vai ser 3,5%. Se ela tiver de 4%, vai ser 70% e assim sucessivamente. Logo, embora a caderneta de poupança ela é algo minimamente segura, é uma conta que a gente pode, a qualquer momento, pegar esse dinheiro para qualquer coisa que a gente precisa, realmente não é uma opção hoje que dá o melhor rendimento. E o brasileiro, obviamente, ele tem mudado muito o seu perfil de investimento e um dos fatores foi justamente isso. A boa e velha caderneta de poupança mudou as regras justamente no momento que o governo precisava incentivar o consumo, né? Então, como o governo precisava incentivar o consumo, ele mudou as regras, mas também, Leandro, fez uma coisa bastante interessante. Se a gente fosse observar mais ou menos há 5 anos atrás, a gente tinha aí cerca de 500 mil CPFs na Bolsa. E hoje esse número já passa aí de 2 milhões. Então é um dado bastante interessante, porque o Brasil, né, nessa fase, em plena volatilidade, em plena queda gigante da Bolsa, em uma respirada, esse número tem crescido. O brasileiro tem sido ousado em relação ao histórico conservador e amedrontado. Exatamente, né? Assim, a Bolsa de Valores, ela tem, obviamente, suas coisas boas e suas coisas não tão boas, que as pessoas, por isso que, assim, precisa de um aprendizado, né? Não é algo também que você possa entrar, assim, como home broker, ou seja, entrar, assim, não, vou investir na Bolsa de Valores. Por quê? Quando a gente vê e todo mundo fala assim, nossa, a Bolsa de Valores, ela teve um rendimento acima da poupança, foi o melhor investimento do ano de 2019. Ora, é o rendimento médio, né, Leandro? Então, se você acertou na composição, você acertou, entre aspas, na sua aposta, você pode ter aí um rendimento de 30%, 40%, 80%. Porém, também, né, dependendo do seu investimento, você pode não ter um investimento tão bom assim. Então, obviamente, que você precisa de um mínimo de conhecimento, né? Precisa de fazer cursos, precisa de estar em contato com profissionais, justamente para também não pegar todo o seu dinheiro e fazer um investimento e, obviamente, aí, ao invés de ter um rendimento positivo, ter um rendimento negativo. Não é isso, Leandro? Não, isso, e é exatamente nessa linha do que a gente tem que pensar e abrir, ter mais conhecimento. E o que eu percebo é que o brasileiro ele não tem uma noção precisa do que é a Bolsa de Valores. O brasileiro, claro, eu falo de grande parte, porque por mais que a gente diga que hoje tem 2,3 milhões de pessoas que estão na Bolsa, mas o que é 2,3 perto dos 200 e tantos milhões que é a nossa população. A gente está falando de 1%, não muito mais do que isso. E desse 1%, se a gente for observar, tem vários CPFs que nem ativos estão mais na Bolsa. E dos que estão ativos, uma esmagadora maioria tem até 5 mil reais ou até 20 mil reais. Então, a Bolsa da gente ela ainda é muito pequena. É até por isso que muita gente acredita que nem cabe outra Bolsa no Brasil. Quando a gente escuta, a Bolsa do Rio vai reabrir, vai voltar, vai ter uma nova Bolsa.
é muito pequena. A quantidade de empresas que têm um capital aberto é muito pequena. E a ilusão de que a maioria das pessoas tem que, não, eu não tenho conhecimento, eu não tenho tempo para investir na Bolsa. As pessoas acham, isso eu escuto recorrentemente, que quem investe na Bolsa passa o dia comprando e vendendo ação. Comprando e vendendo ação. E eu não tenho tempo para isso, eu nem tenho entendimento disso. Doce ilusão. Doce ou amarga ilusão. Tá? Tem vários tipos de investidores da Bolsa e tem vários tipos de produto na Bolsa também, que não são apenas ações. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa. Os fundos de índice, ETFs, são negociados na Bolsa. E você não precisa estar comprando e vendendo. Até porque, na parte mais bonita da coisa, se você está comprando ação, você está se associando a uma empresa, a parte mínima de uma empresa. Então, você é sócio daquela empresa. Claro, você pode ser um sócio sem muito prestígio. Você tem, afinal, 100, 200, 500, 600 ou 1.000 ações. Então, não vai ter lá tanto prestígio dentro de uma empresa que tem milhões e milhões de ações no mercado, mas você é sócio. Então, se você entrou como sócio daquela empresa, talvez você não tenha comprado ações para se associar a ela hoje e deixar de ser sócio amanhã ou depois. E se você fizer isso, você, claro, está investindo em ações, porém você está no mercado de day trade ou de swing trade, que é quem compra e vende no mesmo pregão, que é o day trade, ou o swing trade, quem compra aquela ação, esperando uma oscilação dela, tá? Para ter lucro, para ter ganho, no pregão aí, ao longo de 5 pregões na semana, ou de 20 e tantos pregões no mês. Então tem isso também. São vários pontos, né, que deixam... Deixa eu só pegar aqui uma perguntinha interessante. A Fabiana Costa tinha perguntado antes, tinha afirmado, acredito que muitas pessoas estão sendo desligadas e estão colocando dinheiro na poupança. Tem esse ponto, eu vou aí deixar até a bola logo menos para o meu amigo Sandro falar, porque em Pernambuco eu sei que tem gente de fora também, mas a gente tem dados de Pernambuco, talvez ele tenha de outros lugares. Em Pernambuco, fechou o mês de maio, segundo o CAGED, Sandro vai trazer isso melhor para a gente, com 53 mil pessoas aí desempregadas. Esse dado, Fabiano, eu acho que ele ainda é muito maquiado, porque, na verdade, talvez a gente tenha falado disso no nosso último café, esse dado é muito maquiado porque muitas empresas suspenderam o contrato na esperança da retomada e com o papel social, enfim, com os funcionários e tal, de não demitir. E esses 2 meses da suspensão do contrato já foram embora. Até onde eu vi, o governo ainda não se posicionou se vai haver a possibilidade de extensão ou não. O Sandro talvez possa nos dizer. Muitas empresas já colocaram também os funcionários de férias e estão chegando no limite. Então, acho que as demissões no Brasil estão longe de ter ocorrido ainda a nível dos Estados Unidos, que já foram mais de 40 milhões de entradas no seguro-desemprego. 40 milhões. Então, aqui a gente tem um pouco de maquiagem nisso, devido à suspensão de contrato, que permite esse respiro aí. A gente vai entender um pouco melhor quando não puder mais suspender contrato. E também porque a gente tem uma informalidade muito alta. Então, a gente tem uma informalidade muito alta. Essa informalidade também faz com que a gente não tenha um conhecimento, uma exatidão tão grande do que está por vir. Isso, Leandro e Fabiana. Muitas empresas optaram, até porque não tinha capital de giro, ou seja, não tinha dinheiro para fazer esse desligamento de alguns funcionários. E uma das questões recorrentes a partir de uma medida provisória que permitiu isso de uma maneira atípica, né, por causa do momento, foi essa suspensão de 2 meses, que há um planejamento aí para ser de 3 meses a suspensão, né? O governo está aí para colocar mais 1 mês de suspensão. Ou seja, o que acontece? Eu deixo o funcionário suspenso durante 3 meses e depois vamos ver o que acontece, né? Então, quando esse prazo acabar, né, e obviamente você tem também aí, né, o governo ele deu essa possibilidade, mas para você manter também o funcionário pelo mesmo período, mas quando acabar, se não houver uma retomada da economia minimamente para aquele setor específico, vai acontecer muita demissão. Porque, Leandro, o que aconteceu, basicamente, é que as empresas estavam aqui e muitas delas tiveram uma queda assim no seu capital, na sua receita, no seu faturamento. Não é nem uma queda assim mais enviesada, não. Simplesmente elas caíram. E agora que a gente está tendo retomada gradual de algumas atividades econômicas de uma maneira muito mais homeopática, talvez muito mais até por forçação de barra da própria sociedade do que o desejo
do Estado, olhando os números, já que nós não chegamos ainda no pico da pandemia, essa recuperação ela não vai vir, né, de uma forma, da mesma forma como A aconteceu gente a falou queda. sobre isso, né? O Né? V. E ela vai vir muito devagarinho, né, para alguns segmentos da economia. Até porque, né, a renda das pessoas está mais baixa, dentre outras coisas. Então, muitas empresas ainda vão fazer esse ajuste em relação ao número de colaboradores e a gente pode ainda ter aí uma ingrata surpresa de muito mais aí demissões, de muito mais desligamentos, né? E isso, obviamente, faz com que muitas pessoas, inicialmente, quando recebem esse dinheiro advindo aí do processo de rescisão, a primeira tendência é: vou fazer o quê? Bom, vou guardar na caderneta de poupança, pelo menos ele está ali no banco, né? Que é a aplicação clássica que todo mundo conhece. Então, realmente, isso daí, óbvio, também, né? Tem um pouquinho esse viés aí que Fabiana está falando, que muitas dessas pessoas desempregadas tendem a fazer uma reserva, já que obviamente não sabem aí como é que vai ser o futuro. E quem não sabe como é o futuro e está com o futuro temeroso, ele tem características maior de ser uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que poupe mais. Né? Então... E a economia, ela termina não crescendo, não retomando, como a gente falou aqui em cafés anteriores, nesse sentido mais o V da coisa, ela cai muito rápido, porque foi tudo fechado radicalmente, né? Momentaneamente tudo teve que se fechar, então, mas ela não vai bater e voltar. Eu falei que eu acredito muito mais no checkzinho, né? No símbolo da Nike. Ela desceu muito rápido e vai subir devagar. É o termo que eu usei, já pego aí de outras pessoas, de passados, que a economia ela desce de escada, desce de elevador, perdão, e sobe de escada, ela sobe devagarzinho. E essa subida devagar e gradual se dá também a isso. Pessoas perdendo emprego, pessoas com um clima de tensão e de tensão financeira. Logo, esse dinheiro ele está mais preso na mão, ele não sai tanto. Se ele não sai tanto, eu não estou injetando na economia. Se eu não injeto na economia, eu não estou motivando a produção. Se eu não estou motivando a produção, a procura, a oferta, a demanda, enfim, o negócio vai devagarzinho. Vai devagarzinho. A partir do momento que as pessoas sentirem esse otimismo e esse clima mais, e se sentirem seguras em relação ao seu trabalho, em relação à pandemia que a gente vive, tudo vai mudando. E como o Sandro bem disse, o negócio está se abrindo muito mais pela pressão de empresários, pela pressão de parte da população, porque em relação à pandemia, o negócio está longe de estar controlado. A gente não tem vacina, a gente não tem remédio, a gente não tem uma população consciente. Essa doença, esse vírus, chegou nas pequenas cidades, chegou no interior, e se a gente for observar, a gente está tendo um aumento de quase 10% do número de mortos a cada dia. Se você observa isso nos 3 últimos dias, é isso que bateu 1.400 e tal ontem, ordem de 1.300 e tal na quarta, ordem de 1.100 e tal na terça, e na casa dos 1.000, eu acho, na segunda. E hoje a gente não sabe. Já passamos o número de mortos da Itália. Inevitavelmente, é questão de tempo, e talvez de semanas, e muito poucas. Se eu não me engano, aqui numa projeção, se eu não me engano, não, se eu não estou sendo ousado, e isso é triste, em 10 dias a gente passa a Inglaterra. Cálculos meus muito pequenos agora, tá? Ninguém grava isso daí, mas infelizmente é o que parece. Se a gente for nesse ritmo de crescimento, né, Leandro? Hoje temos 34 mil, a Inglaterra tem 39 mil. Estados Unidos tem 100 e tantos mil. Com tudo que está acontecendo no mundo, que é justo, é legítimo, totalmente. Totalmente o que está acontecendo, os protestos, tá? Em relação às vidas, em relação à falta de humanidade. Mas isso também expõe muito mais as pessoas ao vírus. Então, pode ter também esse contágio mais. E esse é um outro tema que é a parte da economia. Não sei se a gente vai ter o tempo aqui hoje, já que a gente não priorizou, mas é um tema que eu acho bastante relevante, sim. A tristeza do que a gente está vivendo em relação ao desrespeito da vida, né? Eu sei que a gente está saindo daqui, eu estou indo para aqui, eu estou fugindo do tema. Se fosse redação, eu tirava nota 0. Mas é triste demais ver o que aconteceu com o menininho, né? Com o Miguel aqui. É muito triste. E é muito triste, não tem sentido a gente ver o que aconteceu aí nos Estados Unidos. Né?
Então, a falta de valorização da vida. Eu não sei se está todo mundo por dentro aí, quem é de fora de Recife, mas é muito triste. É muito triste esse fato que aconteceu. Quem tiver no souber do que está acontecendo, depois bota aí hashtag Justiça por Miguel, procura no Instagram, é uma história muito triste. Assim como essa do Floyd também nos Estados Unidos e tantas outras que acontecem recorrentemente. E uma coisa que eu sempre falei, eu tive a oportunidade de morar em 2 países da África, morar no Haiti, países predominantemente negros, e uma coisa que eu sempre falei para colegas de trabalho, que eu sentia qualquer ponta de desrespeito ao próximo, ao ser humano, eu sempre falei, meu amigo, a janela da alma é isso aqui. E o que o negro, o branco, o índio, não importa, o que o cachorro vê é o mesmo, é uma vida. O que circula aqui também é vermelho, eu sempre falei, o meu sangue e o teu sangue não importa. Não importa. Não importa. E as duas, não importa também, seja a raça que for, seja quem for, tem uma família esperando em casa. Então não é possível que a cor da pele vai me fazer tão diferente de você, mas na realidade é. A gente vê os números, a gente vê o acesso à escolaridade, a questão do desemprego, as oportunidades, e a gente vê como isso é duro. E eu achei interessante, sim, aquilo que a gente teve aí na Globo News recentemente, que foi a bancada só de repórteres negros discutindo sobre o tema. Foi até um viés de desculpa aí da Globo, porque no dia anterior estava se falando sobre o tema sem um repórter negro. Mas foi muito interessante a abordagem, você vê, porque eu já vi várias reportagens, várias rodadas de conversa aí entre repórteres brancos, e quando eles estão falando da história deles, elas normalmente não é tão sofrida quanto a dos negros. E quando a gente viu cada um deles falando ali, o Heraldo, a Maria Júlia Coutinho, a Zuleide, entre outras, todos vieram de uma situação de família de muita guerra, né? Então, a falta de oportunidade é real, o racismo ele é real, é acentuado, e é muito triste que se esteja discutindo esse tema nos dias de hoje. Eu acho que a gente teria, me entendam, muitas coisas mais relevantes para discutir. Mas é algo tão ruim que a gente tem que discutir o básico, em afirmar, e ao afirmar que sim, nós somos iguais. E isso é uma frase que eu estou replicando aqui, eu estou trazendo da Zuleide Silva, que é uma conhecida repórter da Globo, que ela disse, vamos lá, mas eu acho uma pena e um sonho meu é no dia que a gente não precisar mais discutir esses assuntos, por tamanha igualdade que a gente já vive. Então, só para que também não passe em branco aí em nosso café, em nossas economias e finanças da vida, esse tema que vem se batendo aí mundo afora e que é extremamente relevante. Inclusive, eu tenho muito desejo de participar, de ir às ruas hoje, nesse protesto silencioso, mas que se vai ter em relação ao menino Miguel aqui em Recife. Só que eu acho que por cuidado da minha família também, cuidado a meus pais, que eventualmente eu levo uma filha na casa, mesmo que nem entre, eu acho que eu não vou me arriscar de ir para a rua para o protesto num momento tão delicado de pandemia que a gente vive. E pior ainda pensar que as pessoas que, porventura, se envolveram aí nesse caso, sim, porque tem responsabilidade do menino Miguel em Recife, não vai acontecer nada. A impunidade vai ser tamanha, porque são famílias de penetração gigante nesse meio político que a gente tem em Pernambuco e que tem penetração em todos os poderes e que vai ter o zum, a poeira vai baixar e vão continuar vivendo suas vidas tranquilamente. Passo para você, meu amigo, porque isso é duro, viu? Leandro, é um assunto muito triste. Eu acho que realmente é algo que a gente não poderia marcar aí o nosso posicionamento, né? Falar algo mais sério. Mas principalmente para quem está nos assistindo e não é aqui, não reside no Nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco, a gente tem uma herança do setor canavieiro, do setor atualmente sucroalcooleiro, né? Muito forte, ou seja, daquela questão mais escravocrata, né? Daqueles senhores de engenho, onde tinham os escravos, e isso acontece já há muitos anos, está muito arraigado na cultura pernambucana. Então, por incrível que pareça, às vezes quem mora em outro estado, como no sul, no sudeste, aonde o racismo, né, étnico em relação à cor, ele é um pouco mais acentuado, porque na verdade quando a gente vê a população pernambucana, ela é muito miscigenada, né, muito miscigenada. Então, quando a gente acha que aqui não há um racismo, não há ainda
essa herança patriarcal, essa herança canavieira, essa herança do senhor de engenho, a gente vê isso latente no dia a dia e quando acontece um fato, uma cena como essa, a gente volta a refletir sobre o que acontece ainda aqui com muitas famílias que vivem em situação análoga à escravidão, né? Na casa de pessoas que a gente vê e estão aí na sociedade com muito dinheiro, com muita influência, com muito poder político, como você aí bem colocou. Então, vamos deixar aí registrado o nosso luto em relação a isso, né? Os protestos hoje vão acontecer, salvo engano, às 15 horas, justamente em frente à Torre Gêmeas. Acho que às 13, saindo do TJ, do Tribunal de Justiça, em direção ao prédio do ocorrido. Meu amigo, eu parei aqui no tempo, tá? Deve ter muita pergunta, muita conversa para baixo, mas eu parei umas duas aqui. Gostaria de responder muito rapidamente e vou retomando aí com você e vendo que teria mais. Claro. Faz tempo alguém que está lá em cima, já nem sei se ainda está por aí, perguntou o que é que a gente acha dos BDRs e fundos de investimento no exterior. Eu vou ser curto e direto para passar de volta aí a bola. Eu gosto dos fundos de investimento no exterior, mas assim como os fundos daqui, né, os fundos mais locais, que têm investimento apenas local, nacional, tá? A parte dos BDRs e tal, eu acho que tem que se ter uma avaliação muito grande, né? Não só do gestor do fundo, do histórico, das taxas, regras de entrada e saída, e eu gosto também dos fundos aí, dos BDRs, né? Eu vou destacar um, mas tem vários outros, que é hoje em dia mais conhecido, mais da moda no mercado, mas que de fato é muito bom, é muito bem gerido, que é como o Alaska, o Black, né, o FIC FIA 2, que é muito acessível para investidores também que não são qualificados. O que são investidores qualificados? Tem comprovadamente mais de 1 milhão de investimentos aí, tá? Mas é muito acessível esse outro. Está em R$500 o ticket atualmente. Já era 1.000, coisa do tipo, tá? Fundo de ações bons também, a gente tem vários outros. Você tem que olhar aí fundos de gestoras como a Leblon, você tem muita gestora boa. A Marisa Júnior tinha perguntado aqui qual a melhor forma de investir além da poupança. A poupança, na prática, eu não considero nenhum investimento, mas é um produto de entrada nesse mundo onde a maior parte dos brasileiros estacionam lá, né? Isso é muito ruim, porque você passa a não garantir uma rentabilidade maior. E num momento como esse, a poupança está abaixo até da inflação. Então, você está perdendo o seu poder de compra se tem dinheiro lá. Porque o preço das coisas vai subir mais do que o seu dinheiro vai subir na poupança. Então, se você bota R$100 hoje na poupança, você não compra o mesmo que compraria com R$100 daqui a um ano. O seu dinheiro está perdendo o valor, tá? Tem vários outros produtos. Agora, qual é a melhor forma de investir além da poupança? Eu vou ser mais pragmático, investir em conhecimento, entender qual é o seu perfil, porque a melhor forma de investir para quem é moderado é uma, para quem é conservador é outra, para quem é arrojado é outra. Para quem já tem a reserva de emergência é uma, para quem não tem é outra. Para quem já tem ela há muito tempo é uma outra. Então essa resposta, para mim, ela não existe uma que vai contemplar todos os amigos que estão com a gente aqui na mesa do nosso café, tá bom? Mas eu acho que partir para ter conhecimento, entender o seu perfil, respeitar ele, com isso, você vai abrir as portas do mundo dos investimentos e pouco a pouco vai se posicionando, para eu não me estender muito aqui, entrada a título de produtos financeiros. Leandro, e eu vou pegar o gancho aí da tua fala e da pergunta aí dos nossos amigos que estão aí conversando com a gente, para lembrar uma coisa, né, que as pessoas, obviamente, não gostam muito. Eu acho que pouquíssimas pessoas, quando falam esse nome, ficam felizes, né? Embora algumas ficam sim, porque vão ter restituição, mas dia 30 de junho termina o prazo da declaração do Imposto de Renda 2020 relativo a 2019. Né? Então, o governo postergou a data da declaração do Imposto de Renda, só que nós temos hoje aí, Leandro, cerca de 32 milhões de pessoas que vão ter que fazer a declaração. E cerca de 16 milhões, vamos pôr aí aproximadamente a metade, declararam. Então ainda restam 16 milhões de pessoas que não fizeram a declaração de imposto de renda. Né? Já fez ou não? Ainda não. Também não. Estou nessa, ainda não fiz. E sofro. E não vou mentir aqui não, da uma do certinho, que já fez há muito tempo, tal, que nem eu.
Mas eu não vou mentir, eu nunca terceirizo fazer, até anos atrás quem fazia era meu pai, anos atrás, mas eu não terceirizo para um contador, para ninguém. Primeiro, porque eu quero aprender, que a cada ano eu aprendo, que a cada ano tem eventos novos na minha declaração, e eu vou lhe dizer, é chatinho, mas pega o celular, ou pega o computador, o Google vai pesquisando, vai fazendo, e bola para frente. Isso, e uma coisa que eu queria, por que eu até puxei o gancho agora da declaração de imposto de renda, Leandro, é que também as pessoas que estão iniciando em alguns tipos de investimento, como por exemplo aí investindo na Bolsa de Valores, na B3 Bovespa, não, ano passado eu adquiri algumas ações, ou eu fiz aí investir em debêntures, ou qualquer outro produto, grande maioria desses investimentos tem que se declarar imposto de renda. Né? Então, muita gente não sabe, às vezes está desavisado em relação a isso. Então, quando dá a declaração de imposto de renda, precisa declarar justamente esses ganhos. Por que que precisa? Qual a lógica disso, né, Leandro? A gente declarar não vai pagar, né? O pessoal se ilude. Declarou, vai pagar. Você está declarando, você está dizendo o que tem. Isso. Porque, como você bem disse, quando a gente compra uma ação, né, a gente adquire um pequeno pedacinho da empresa, um pequeno pedacinho do capital social. E no final do período, você ganharia aí os dividendos. Basicamente, o que seria isso? Você vai ganhar uma parcelinha da divisão dos lucros da empresa. Então, se a gente investiu numa grande empresa aí de fast food, como a McDonald's, aí ela vai ter um lucro naquele período e a gente vai ganhar um pedacinho desse lucro, que é uma das formas de remuneração que a gente tem quando a gente investe no mercado de ações. E aí o que a Receita Federal, então, classifica? Classifica como você tendo um ganho. E se você tem um ganho, você vai ter que declarar no seu imposto de renda, porque, obviamente, você, aí dependendo do conjunto, você vai ter que, além de fazer a declaração, você ainda paga por isso. Né? Ou seja, grande parte dos investimentos, eles têm uma dedução do imposto de renda já na fonte, como é o caso da caderneta de poupança, que você não vai ter que pagar imposto de renda, embora você declare. Mas tem uma parte de investimentos que você declara e tem que pagar. E lembrando uma coisa, Leandro... Pergunta quem daí já declarou ou não, para saber só parcial como é que está o pessoal que está aqui com a gente. Isso, ótimo. Quem já declarou imposto de renda, aí dá um okzinho, e quem não declarou, dá aí um negativo, só para a gente ter uma base disso. E o que eu queria lembrar agora aqui enfaticamente, Leandro, é que quem não declara, mesmo que não tenha que pagar nada, quem não declarar até o dia 30 vai ter que pagar uma multa. Essa multa mínima é de cerca de R$ 165. Ou seja, olha, eu não ia ter que pagar nada, mas eu vi que eu sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda porque, por exemplo, eu tive investimentos aí em Bolsa de Valores. Então, se você olha, Patrícia já, Mariel já, né, muita gente aí, Flávio, o Flávio não, Simone também não, Larissa já, pois é, estão ainda ganhando, só que Salomão não, eu e Leandro não, parece que tem menos gente, olha, Dani também não, muita gente ainda não fez a declaração. Então, até, Leandro, a gente pode, aí na próxima sexta-feira, dar algumas dicas estratégicas para a gente diminuir aí o valor a ser pago de imposto de renda. Né? Claro, não é que a gente vá fazer nada errado, não é que a gente vá fazer aí como as empresas fazem uma evasão fiscal, mas nós vamos na lógica da empresa da elisão fiscal, ou seja, algumas estratégias para reduzir o pagamento do imposto de renda, ou até para aumentar a nossa restituição. E aí é interessante isso, Leandro, se a gente não declara no prazo, tem essa multa de R$ 165 no mínimo. Por quê? Se você não fez sua declaração e teria que pagar, né, para o leão, como dizem, R$ 5.000, a multa vai ser de R$ 1.000. Ou seja, quanto mais você tem que pagar ao leão, ou seja, quanto mais você vai ter que pagar através da Receita Federal ao governo,
se você não declara na data correta, não manda na data correta, você tem uma multa que é de até 20% devido. Se você dever 5 mil e você atrasa, você vai ter uma multa de R$ 1.000. Fora que aí vem a Selic, vem multas, vem outras taxas. Então é muito importante, para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda, primeiro ver se ele é uma pessoa que vai ter que declarar. Então, só aí para a gente já adiantar aí uma das questões, que é o mais comum para as pessoas, é todo mundo que teve um rendimento superior aí a cerca de R$ 28.500 no ano passado. Quando a gente fala assim, fala, caramba, 28 mil é muito dinheiro. Não, não é muito dinheiro, Leandro, porque é por ano. Como no ano nós recebemos, quem é um profissional seletista, 13,33 salários, ou seja, a gente recebe os 12 salários, a gente recebe as férias mais um terço, e a gente recebe aí também o nosso 13º. Então, quem recebe um pouquinho mais, aí, eu acho que uns R$ 2.100, já são pessoas que obrigatoriamente pela renda, né, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Isso pega... Você fez as continhas aí, né? É mais ou menos isso, não é, Leandro? 2.100, aí eu também fiz as contas rápidas aqui. Então, é realmente uma renda que não é uma renda muito elevada. Lembrando que tem meses que a gente faz hora extra, tem pessoas que ganham comissão, tudo isso... Você bem colocou aí a questão das férias do 13º, que também estão no bolo aí do ano, isso está bem colocado. Então, tudo isso... E a Fabiana falou aí, eu declaro logo, porque eu quero receber logo a restituição. É o caso da minha esposa também, ela declara logo porque quer receber logo a restituição. Tem gente que prefere declarar por último para receber mais no final do ano, quando está perto ali do período de confraternizações ou mesmo da virada do ano, para já virar com um dinheirinho para o começo do outro ano. Então, cada um tem sua estratégia. E tem outros que, não, nesse caso, eu não tenho estratégia nenhuma mesmo, não. Eu vou deixando, porque é muito ruim fazer aquilo. Eu não vou dar um aqui do super organizado nesse sentido, não. Eu sou muito organizado no dia a dia. Imposto de renda eu também sou, porque eu vou guardando tudo que eu tenho para chegar na hora, juntar e vamos embora. Leandro, inclusive esse ano a primeira, como foi protelado aí o prazo, né? Tem gente que já recebeu restituição. A primeira foi paga aí dia 31 de maio. O que eu não gosto muito, quem fica assim, eu quero fazer logo para receber logo. Porque parece que as pessoas que querem fazer logo para receber logo estão com algum probleminha de planejamento financeiro. Por quê? Se eu quero fazer logo para receber logo é porque eu estou precisando de dinheiro. Se eu estou precisando de dinheiro é porque normalmente há um furo no meu orçamento. Né? Não estou dizendo que é o caso de todo mundo. Mas, como bem dito aí, Leandro, eu também que não fiz a minha declaração de imposto de renda, caso eu tivesse algo a restituir, eu não vou estar preocupado em receber esse dinheiro logo, até porque ele tem um rendimento interessante, né, para quem recebe a posteriori. O importante é que quando a gente receba, né, a gente saiba utilizar muito bem esse recurso, porque lembre, esse recurso quando a gente recebe, não é que a gente está ganhando dinheiro, é que a gente pagou a mais em 2019. Né? Lembrando que hoje nós pagamos muito, né, Leandro? É uma coisa interessante aí para todo mundo refletir. Desde 2016 que não há um reajuste na tabela do imposto de renda. Desde o governo Dilma Rousseff. Ou seja, terminou o governo Dilma, nós tivemos o governo Temer, nós tivemos uma promessa de campanha do atual presidente em relação a fazer um reajuste nessa tabela e não houve. O que significa na prática? Muita gente que não declarava começa a ter que declarar, porque a renda, obviamente, os salários eles vão tendo aí um reajuste. Como não tem da tabela, cada vez um número maior de pessoas tem que declarar. Então, muita gente que fala assim, não, eu nunca declarei, não preciso. Some direitinho, porque pode ser que outra coisa, né? Passou. Outra coisa também, né, meu amigo? Tem gente que tem a triste notícia de ter um aumento de salário e de mudar de faixa na alíquota do imposto de renda, aí eu digo do mês a mês, né?
Isso é muito ruim. Na época que eu trabalhava em empresa, aconteceu isso. Alguns funcionários que tinham aumento, né? E a gente tinha até esse cuidado com gente da equipe, porque tinha gente que ia dizer, olha, eu quero passar aqui para o próximo nível tal da grade salarial. Eu dizia, olha, beleza, pouca gente, pouco gestor olha isso. Pensa na promoção, como é bom tal. Só que o cidadão tem a promoção, mas quando ele passa para o nível do outro da grade, pode ser que ele entre numa alíquota diferente do imposto de renda. E quando ele olha para o líquido dele, ele tem a infeliz surpresa de ver que está ganhando até menos do que ganhava antes, porque a alíquota está mordendo mais. Então, isso também é um ponto aí a se prestar atenção. E o Sandro destacou muito bem. Com o aumento natural, que não vem sendo lá essas coisas, mas das categorias em relação ao seu salário, as pessoas vão ganhando mais. E como não tem um ajuste na alíquota lá do IR, nas alíquotas de entrada, nas faixas e tal, termina que o governo arrecada mais, entre aspas, silenciosamente. E aí mais pessoas vão se prejudicando um pouco com essa mordida. É isso que eu entendi mais ou menos que nos trouxe o Sandro. E a gente é um país que paga muito imposto, só que não tem retorno dos impostos que paga. Eu não sei se foi aqui ou em outra live. Talvez o Sandro tenha memória melhor aí. E a gente já está, ainda bem, acumulando bons cafés da manhã, tá? Então, a próxima sexta-feira, às 7 horas, a gente deve estar aqui novamente. Então, você já bota aí o seu alarme. Mas o que é que acontece? Eu falei que uma vez, eu tive a oportunidade de morar em outros 8 países aí fora o Brasil, trabalho voluntário, trabalho na construção civil, juntei um dinheirinho, fui para um estudar, e nessas minhas andanças mundo afora, eu estava conversando uma vez com a dinamarquesa, e eu não sei se contei essa história aqui, se eu contei me diga, porque eu repito mais rápido, porque tem gente que não estava no anterior ou no outro. Então, e ela me dizia que pagava 40% de imposto sobre o salário dela. Eu dizia, poxa vida, 40%. Mas aí, quando eu comecei a falar as despesas que você tem no Brasil, quem pode pagar um plano de saúde, tem que pagar uma segurança, dependendo do que for aí de prédio, de casa, etc. Você tem que pagar a educação. A gente paga mais do que 40%. Porque a gente paga imposto para não ter retorno na educação, não ter na saúde. Você quer uma escola melhor, termina botando numa privada. Você quer um atendimento médico melhor, você termina indo para o privado, para o particular. Você quer... Então, a gente termina pagando muito mais. E a alegria e felicidade dessa dinamarquesa e do povo que paga altos impostos e que tem segurança, educação, lazer e vida de qualidade. Aqui a gente vive amedrontado, né? Isso é a lógica da social-democracia europeia, né, Leandro? Deixa eu agora também aqui ver algumas perguntas aqui, né, das pessoas que estão nos acompanhando, conversando. Olha, Andressa, ela fez um relato aí muito interessante. O que aconteceu? Ela está hoje na Europa, ela teve uma rescisão trabalhista, não declarou e ficou com o CPF cortado. Além de tudo, né, pelo que ela diz, ela obviamente já gastou esse dinheiro que ela recebeu e hoje ela tem uma dívida com a Receita, está sem CPF e como ela está na Europa, fica bastante complicado para ela ajustar, né, essa dívida com a Receita. Lembrando, quando a gente vai presencialmente na Receita, hoje tem atendimento online, a gente consegue parcelar, Leandro, a dívida com a Receita em até 60 meses. 5 anos, né? Ou seja, é bastante tempo, mas pelo menos a gente vai se encaixar o nosso orçamento. Uma outra coisa interessante da professora Patrícia, que é coordenadora da Faculdade Nova Roma, inclusive vão ter umas lives muito bacanas na Nova Roma, segunda, terça e quarta, eu vou fazer a postagem aí no meu Instagram, né? Depois passo para Leandro também. Quem quiser acompanhar é totalmente gratuito e tem algumas coisas bastante interessantes nessas lives que a Faculdade Nova Roma vai proporcionar. Patrícia falou uma coisa também interessante, a professora Patrícia, do quê? Para a gente ficar muito ligado nisso, porque às vezes o que a gente declara não é o que a empresa declara. Ou seja, há um cruzamento entre o que eu digo e o que a empresa diz, né, que é o que a gente declara. Caso isso não seja exatamente igual, aí vem, Leandro, a coisa que assusta muita gente, que é cair na malha fina. E o que é cair na malha fina? Nesse caso, você cai direto, porque é uma divergência entre o que você diz que ganhou, entre o que você diz que teve de rendimento, e uma divergência entre o que
a empresa diz que lhe pagou. Entre o quem declarou e o declarado, né? Afinal, terminou que os dois declararam de alguma forma. Um declarou recebedor e o outro declarou pagador. E se isso não se cruzar, pode na malha fina cair para ter que detalhar isso aí de uma forma que seja mais coerente ou mais condizente, né? Isso, e não precisa ser diferença grande, não. Pode ser diferença aí pequenininha. Simplesmente houve uma divergência, você cai na malha fina. Cair na malha fina, como o Leandro diz, não é nada demais. É só você se explicar, corrigir aquilo. Então, você vai fazer uma declaração para retificar, né? Retificar. Ou seja, se você não tem tudo completo, você não sabe tudo, não deu tempo, não é porque a gente não está avisando aqui não, né, Leandro? Dia 30 de junho. Mas se você não tiver tempo, acontecer alguma coisa e faltar algum dado para ter alguma informação, dia 30 de junho, na verdade, vamos marcar dia 29, você envia. Depois você faz a retificadora. Porque pelo menos você enviando, você não vai ter a multa. Né? Então isso é muito importante. Agora envia, né, meu amigo? Envia da melhor forma possível. Porque tem gente que envia só por enviar para dizer que não vai ter a multa e depois faz a retificadora. Só que a retificadora é a totalizadora. A pessoa não fez igual nenhuma. Ela só enviou para não ter problema. Então, ficar atento a isso e outra. Se não tem conhecimento para fazer, se não quer fazer, se não gosta de fazer, paga um contador para fazer. Agora, procura um contador bom. Teve gente próxima de mim esses dias falando: caramba, o contador ano passado fez um bocado de besteira. As minhas ações, isso, aquilo, outro, ele declarou de uma forma errada. Então, cuidado que se tem que ter. Querendo ou não, tem contador que não investe e que também não entende bem como declara determinados investimentos. Ele não precisa investir para saber como fazer. Ele pode ter o conhecimento técnico, né? Mas é importante você ter uma referência do contador. E não é um serviço que, no geral, custa tão caro e que vai te deixar mais tranquilo. Mas não deixa para a última hora também. Não pode deixar para a última hora, não. Né? A gente precisa, claro, se precisar, se tiver necessidade de ajuda, o importante é contratar um profissional que você tenha boas referências desse profissional, né? Para que ele possa realmente lhe ajudar e que não dê problema futuro. Porque você pode ter problema por até 5 anos, Leandro. Né? É muito tempo. Então, você pode hoje declarar, achar que está tudo bem, e daqui a 3 anos você ser chamado à Receita Federal para fazer aí ajuste ou dar explicações. Por isso que você tem que guardar tudo. Recibo médico, por exemplo. Eu fui ao médico, tem um recibo aí de R$ 500. Né? Assinado pela clínica, com CNPJ, assinado pelo médico, com o CPF do médico, eu declarei. Ótimo. Você não pode jogar fora ou dispensar esse documento. Esse documento tem que ficar guardado por 5 anos, porque você pode ainda ser chamado para prestar contas nesse período, né, Leandro? Leandro, olha, a gente já falou, acho que uma parte do que a gente falou que ia falar, né? Faltou muita coisa, mas o papo está rendendo. Tá igual a live de Safadão aqui, né? Para quem gosta, gosta. Quem não gosta, mas nesse momento eu tenho curtido também, aproveitado muito de tudo. E aproveitado quem pode estar em casa e estar tranquilo financeiramente, estar com a família. Eu acho que está como louco, trabalhando muito, mas também está sabendo curtir os momentos. Sobretudo se a família também está em casa. E aí estava ele e o Luiz Carlos, lá da Raça Negra, falando, né? Rapaz, a gente fez aqui um repertório. A gente está na metade do show, a gente não está tocando porra nenhuma do que a gente botou no papel, está desviando de tudo. É mais ou menos o que a gente pode fazer aqui, né, meu amigo? A gente tem aqui um roteirinho que a gente bate na terça, quarta, quinta-feira, vamos falar desse tópico, desse outro aqui e tal, mas isso é só um quebra-gelo. Se o pessoal começar a fazer pergunta aqui, a gente reparar na hora, perceber e for tocando o assunto, vai fluindo. E a ideia aqui é justamente ser isso mesmo, é algo desprendido. Eu entro aqui muito mais no viés econômico, no viés macro, do que o que eu trabalho mais no dia a dia, que é a questão de finanças pessoais, de gestão financeira para casais. Então, eu venho muito mais nessa toada aí com o Sandro, que é muito bacana, e a gente vai batendo essa bola, e a ideia é estar sempre agregando aí para vocês. Até quando a gente vai levar esse café, economia e finanças nas sextas-feiras, às 7 horas da manhã, eu não sei. Mas a cada sexta, a gente renova o contrato com você,
tá? Se você, claro, tiver interesse de estar aqui com a gente, por mais uma ou duas sextas-feiras. E eu acredito que eu e meu amigo Sandro já estamos aí a par de, na próxima sexta-feira, mais uma vez estar aqui até às 7 horas às 7 horas da manhã. É uma coisa que vai durar sempre? Absolutamente não. Até porque quando as escolas reabrirem, eu não volto com meu filho primeiro para a escola, eu acho que eu vou dar um intervalozinho, mas quando esse negócio voltar e a realidade girar, essa hora eu estou voltando da academia, vai estar em outra dinâmica. Mas nem por isso vocês vão estar sós e abandonados aqui. O Instagram de Sandro tem sempre muito conteúdo, no meu também. Eu tenho 260 episódios de podcast. Então, se você procurar em qualquer plataforma por Leandro Trajano, tá? Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, YouTube, tem muito conteúdo. E o Sandro também, que está cada vez mais presente na mídia, assim como eu, e aqui nas redes sociais. É muito prazeroso, é muito importante para a gente estar contribuindo de alguma forma com tudo isso. E até trazendo algo que eu lancei ontem aí, tá? Quem gosta de finanças para casais, quem gosta do tema, conversar sobre finanças no relacionamento e tal, eu vou ter um evento muito bom no meio do mês de junho. Finanças para casais aí com um especialista na área de relacionamento, psicoterapeuta. E aí, para você saber um pouco mais, vai lá no meu Instagram, no link da bio tem detalhes, e também no meu último post. Leandro, vou até falar uma coisa aqui. Olha, pra gente, às vezes a gente passa algumas perguntas, não consegue responder. Aí eu vou dizer que às vezes é um pouco complicado, porque como fica passando, e a gente está conversando também aqui, tá vendo? Quando o Leandro tá com o rosto mais para frente, ou quando eu vou assim, é justamente que a gente está tentando ler, que é bem pequenininho, né? Então, às vezes, passa alguma informação que a gente não consegue responder, né? Mas a gente tenta aí, pelo menos, essa interação e responder ou comentar, pelo menos, aí coisas que a gente pode não ter tanto conhecimento, mas aí tudo que perguntem. E aí também é interessante, tanto no meu Instagram como no Leandro, já fazer perguntas prévias, né? Porque aí a gente já começa a live ou até inclui na pauta, né? Muito e também bom, muito a gente saber se vocês realmente estão gostando. Porque, óbvio, quando tiver gente gostando, a gente estiver com tempo, a gente está aqui, né? Tá falando que você está precisando de óculos. A gente está aqui com vocês e, obviamente, quando a gente perceber que realmente, né, a gente não está mais agregando tanto conhecimento, a gente parte para outros projetos, outras coisas. Então, é muito importante. Vamos para outro viés, vamos para outra coisa, mas nesse cenário econômico, no que a gente está abordando, o Brasil é muito dinâmico, né? Para não dizer também polêmico. Então, ele é uma fábrica de temas que vai sempre nos deixar numa crista da onda. Falando de bons ou de maus momentos, a produção do Brasil é intensa nesse sentido, né? E é uma coisa que eu ia pedir para vocês, quando estiverem por aqui, ou agora mesmo, vai nesse aviãozinho que tem aqui, manda para 3 pessoas que você sabe que se interessam pelo tema agora. Você não vai sair da live. Você vai no aviãozinho e manda para 3 pessoas. Essa pessoa vai ficar curiosa e no próximo talvez já esteja aqui. Divulga, dá um print na tela e chega junto com a gente. Tchau!